Olá, do programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos de hoje a gente vai falar sobre a cura da alma. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio para esclarecer as nossas dúvidas sobre esse tema o pastor Márcio Bassi Farias, que também é psicólogo clínico e vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre o assunto. Então não sai daí não, porque o Temas Bíblicos está no ar. Boa noite, muito obrigada por estar assistindo ao programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, nos assiste pela internet ou pela TV de qualquer lugar do mundo. É muito bom ter o seu carinho e a sua audiência. Eu quero te lembrar que a gente conta com a sua participação, enviando a sua sugestão de tema, um assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui. Aquela personagem da Bíblia que você fala, eu tenho dúvidas sobre isso, aquele livro bíblico que te traz, às vezes, um grande ponto de interrogação. O que você estudou, gostou muito, quer que a gente fale mais sobre o assunto? Entra no meu Instagram, que é @jaquestefano, ou na minha fanpage facebook.com/JaquelineStefano. Por lá você acompanha as minhas redes sociais, pode seguir, pode curtir, pode participar e por lá a gente interage. Então lá nas mensagens inbox você envia para nós a sua sugestão que eu passo para a produção e a gente, como sempre, vai preparar tudo com muito carinho para você, com aqueles assuntos que você gosta. Como eu falo, você pode também depois assistir esse programa quantas vezes você quiser, porque ele é postado no nosso canal do YouTube. Você vai lá no YouTube, procura Hit TV, vai encontrar o canal da TV, pode seguir. Tem um sininho ali que você clicando, ativa as notificações. Sempre que tiver post novo, você vai receber e pode então, quando a gente postar, assistir esse programa de novo e enviar. Você pode copiar ali o link e enviar pelas redes sociais para quantas pessoas você quiser, com o nosso principal objetivo de trazer informação de qualidade e de poder também abençoar muitas vidas. Hoje a gente fala sobre um assunto muito importante que é a cura da alma e eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Márcio Bassi Farias, que é também psicólogo. Tudo bem, pastor? Boa noite. Bem, Jaque. Um prazer estar aqui. O prazer é nosso em recebê-lo aqui, pastor, falando sobre um assunto tão importante. Eu queria começar entendendo, quando a gente fala sobre essa cura da alma, a gente está falando sobre uma cura em todos os âmbitos. A gente pode falar sobre questões espirituais, questões psicológicas, alguma coisa que tenha acontecido na minha infância que me magoou a vida inteira. Explica isso para nós. É interessante primeiro fazer um corte aqui, né? O que é a alma, afinal de contas? Explicar isso pra gente, sim, né? Sim. Deus, quando fez o homem, ele fez corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Fala que a gente tem que santificar no corpo, alma e espírito. Então, temos uma alma, aliás, somos espírito, temos uma alma, habitamos um corpo. Né? A alma é onde fica o quê? Os pensamentos, parte cognitiva, né? Onde fica as emoções e onde fica a vontade. É a sede, né, desses três elementos. E é a alma que caracteriza um ser humano. Porque quando nós analisamos a Escritura Sagrada, o que faz com que nós vejamos Deus como uma pessoa, porque Ele tem vontade, Ele pensa e Ele tem emoções. Uhum. Então, quando se fala em cura da alma, seria a cura, né? O reequilíbrio dessa vontade que hoje em dia está corrompida em muitas áreas, das emoções que podem estar desequilibradas, ou mesmo dos pensamentos que podem estar totalmente deturpados. E aí, pastor, a gente está falando então também de um cuidado, quando a gente associa, né, o nosso espírito se relacionando com o Espírito de Deus, a gente se relacionando com o Espírito de Deus, de questões que possam também ser espirituais? A alma, as emoções, pensamentos, eles não perpassam a questão espiritual, no sentido de que, pela Escritura Sagrada, eu estou citando aqui porque acho pertinente, aponta que o nosso espírito, ele se afastou de Deus, ele se desligou através do pecado. Quando Jesus vem e se sacrificou no nosso lugar naquela cruz, e nós aceitamos esse sacrifício, nosso espírito é vivificado. Então, o que acontece? A fé, ela atua no espírito. Só que as emoções, os pensamentos, a vontade, eles podem sim interferir nessa fé.
Né? Tem uma frase que eu achei muito fantástica, muito pertinente, que diz o seguinte: as emoções, elas, o lugar delas não é a fé, não é a santidade, não é o crescimento espiritual, mas elas interferem neles. Então, se a gente imaginar que uma pessoa que esteja com um problema emocional, esse problema emocional não vai afetar diretamente o espiritual, porque o espiritual não sentiria nada, a gente pode imaginar que essas fortes emoções podem interferir na nossa fé, podem interferir no nosso relacionamento com Deus, é isso, Nossa né? santidade, nosso crescimento. Vamos pensar uma pessoa, por exemplo, que ela foi magoada, foi ferida por alguém, né? E carrega muita raiva, muita tristeza, às vezes até ódio dentro do coração. Essas não são questões ligadas ao espírito, são ligadas à alma. Só que elas interferem quando a gente acessa o espírito. No sentido de... Até de deixar de se santificar, como o senhor falou, né? Interfere, porque o que a Bíblia fala? Irai-vos, mas não pequeis. Que o sol não se põe sobre a vossa ira. Então, quando a gente pega uma pessoa que é neurótica nesse sentido, né? No sentido que sua alma está contaminada por causa de alguma mágoa, alguma tristeza, ela não consegue andar por esse caminho de santidade. E interfere. Perfeito, pastor. Eu quero entender sobre algumas coisas, aproveitando que o senhor também é psicólogo. Pastor, quando a gente fala sobre as doenças da alma, eu quero citar aqui algo que tem me chamado muita atenção. A gente vive um momento muito complicado. Eu nunca na minha vida, e a gente pode falar que hoje a mídia divulga mais, por isso a gente vê mais, eu nunca na minha vida vi tantas pessoas próximas falarem sobre suicídio de alguém. Então, não aconteceu com ninguém exatamente próximo a mim, mas eu tenho amigas de amigas, eu tenho um irmão de uma pessoa que trabalha com alguém muito próximo a mim, eu tenho o cunhado de uma amiga, eu começo escutei ouvir falar alguém, tem uma pessoa que me segue na rede social, eu começo a perceber um movimento muito próximo a mim de pessoas tentando o suicídio, tentando contra a própria vida, infelizmente algumas até conseguindo. A gente vive um momento muito grande em que eu não sei se é não saber lidar com a frustração, quando a gente pega os jovens cometendo suicídio e esse número crescendo de acordo com as pesquisas, ou adultos que de repente apresentam depressão, esquizofrenia e algumas doenças que são caracterizadas de maneira psíquica, ou o que pode estar por trás disso tudo? Pastor, eu quero te dar muita liberdade para não misturar ou fazer da maneira como o senhor quiser, mas eu tenho liberdade conhecendo o senhor e sabendo que conhece essa questão do psique, mas conhece também, quanto pastor, as questões espirituais. O que a gente está vivendo hoje? São dias difíceis, bem difíceis. Antes da gente entrar no estúdio, aqui, eu estou num grupo de profissionais da área da saúde, e um deles postou o seguinte tema, né? Nossa geração é uma geração de flocos de neve. Não suporta pressão, não suporta frustração, não suporta o não suporta várias coisas. Então, se a gente for somar isso, e mais a questão do imediatismo, isso são gatilhos que acionam muito fácil e nos levam para a depressão. A gente precisa ter um equilíbrio muito grande, precisamos ter uma estrutura muito grande para lidar com as dificuldades. A fé é uma das coisas que nos dá esse equilíbrio, que nos ajuda muito. Eu atuei num hospital, não vou falar o nome porque não vou fazer propaganda, né? Isso é no hospital psiquiátrico, né? E uma vez por semana ia o pessoal da igreja lá, no hospital psiquiátrico, dar esse suporte às pessoas. Elas tinham esquizofrenia, elas tinham várias doenças psiquiátricas. Mas é bacana quando eu olho esse movimento de suporte, esse movimento de amparo, de acolhimento, de fortalecimento da fé. Eu me lembro de um texto que Isaías diz: nem os loucos errarão o caminho. O problema é que a depressão, ela nos faz esquecer da questão da fé. Nos esquecer que existe possibilidade, né, de encontrarmos um ambiente acolhedor. As pessoas não sabem lidar com a frustração ou
claro que a depressão vem por vários motivos, né? Bioquímico, genético, mas olhando para a questão emocional apenas, né? A questão psicológica. As pessoas hoje em dia não estão tão abertas, de repente, para se exporem num ambiente seguro e serem tratadas. E aí, pastor, eu quero te fazer uma pergunta. A gente estava até comentando aqui nos bastidores sobre o meu filho e o doutor ainda falou, né? Não pode dar tudo que ele quer. E eu acho que dessas gerações, da minha geração, da geração dos que são mais jovens que eu acho que essa geração de 17, 18, 20 anos e dos próximos, que são a geração dos nossos filhos, seu filho está com 19 anos, Sim. né? A geração do meu filho, são gerações em que eu percebo, principalmente a mulher também no mercado de trabalho, e daí ela fala, eu tô fora, então quando eu tô junto eu quero dar tudo que ele quer, e a dificuldade de falar o não, e daí você olha o que é politicamente correto, e daí tem lá um texto falando pra você não falar não demais pro seu filho, e aí eu te pergunto, pastor, quando a gente fala dessas doenças que podem começar a aparecer na adolescência, na fase adulta e até em algumas crianças, qual que é a nossa responsabilidade enquanto família na hora de criar esses filhos? Depende muito das patologias, né? Vamos pensar assim, um transtorno de oposição, que é aquele que a criança não se submete a ninguém, né? É um transtorno que tem que ter medicação, é um transtorno onde provavelmente os pais facilitaram muito a vida da criança até a formação da personalidade, que é o quê? 5, 7 anos. Né? Isso tudo facilita realmente o surgimento de uma doença psiquiátrica. E a tendência, qual que é? Essa criança, depois quando cresce, tem a necessidade de um acolhimento e um tratamento o resto da sua vida. Uma das coisas que eu vejo muito, a responsabilidade dos pais. Eles não sabem ser pais porque eles estão muitas vezes rejeitando o modelo de pais que eles viveram no passado. Os pais erraram, muitos erraram, né? Muitos fizeram coisas que a gente nem deve mencionar nem na televisão. Porém, ser pai é um privilégio. E a gente, nesse movimento de terceirização, como a gente estava conversando aqui, e até um movimento de muitas vezes correr atrás daquilo que a gente precisa, a gente acaba esquecendo de lado o filho, a prioridade de correção, abre mão para tudo que ele quer e isso é doentio. E aí a gente chega num ponto que é complicadíssimo de falar, que é até a igreja, porque você tem que estar presente na igreja, mas você também tem que estar presente em família. Sim, a palavra de Deus sim, instrui sim. sobre você cuidar primeiro dos que são de casa, né, pastor? Sim, não adianta pastorear a igreja e deixar o lar. Tem uma frase que eu vi que é a seguinte, não adianta você ganhar o mundo e perder a sua família. Se a gente for pegar a história cristã, Wesley, um grande fundador, né, do movimento de avivamento lá na Inglaterra, ele fez algo tremendo naquele país, só que a família dele ele perdeu. A gente não pode correr esse risco, né? E eu vou até mais além. Parte do reflexo dessas famílias a gente percebe dentro da igreja. Porque tem muitas igrejas que têm uma palavra, um louvor enriquecedor, muito bom. Mas tem outras que é mais um movimento psicológico, né? Que tem que ser trabalhado no sentido de que não é a alma mais importante ali naquele momento, é o espírito se conectar a Deus. E a gente vê muito essa necessidade quando a gente compara com a Escritura. Quando o homem ele se movia naquele jardim, Adão e Eva se moviam naquele jardim, guiados pelo Espírito, a vida era diferente. A partir do momento que o Espírito foi apagado, né, no sentido que a ação do Espírito não estava mais conectado com o Espírito de Deus, o homem começou a se mover pelos desejos, pelas vontades. Mais um exemplo do quanto a alma interfere no espírito, né, pastor? Sim, porque sim. quando eles escolhem provar do fruto, eles estão fazendo uma escolha, de fato, é algo da alma que eles estão escolhendo e vai interferir no relacionamento deles com Deus, no espírito, de alguma maneira, né? E tanto é que eles são convidados a se retirar daquele jardim, né? Não podem mais ficar ali. Isso é uma ação de Deus maravilhosa, que se eles comessem o fruto, né, da maneira que estavam,
fruto da vida eterna, eles não teriam condições de serem salvos pelo Senhor. Deus estava, na verdade, porque quando a gente não entende a história, a gente fala, olha o que eles fizeram, foram punidos, foram expulsos. Na verdade, Deus estava preservando o homem quando ele expulsa, para que ele possa salvá-los posteriormente. E essa alma, né, esse mover apenas na sede das emoções, da vontade, uma vontade corrompida, e na parte do pensamento, um pensamento agora corrompido também, faz com que o homem tenha um caminhar distante que o fragiliza diante das situações. A gente vê lá o descendente de Adão e Eva, não lembro o nome dele agora, fugiu, não é Caim, não é Sete. Caim, Abel, Sete, não lembro mais. Tem um outro que é interessante, ele tem um movimento totalmente contrário, ele se afasta dos pais e ele vive uma vida com medo de vingança, Caim, medo de vingança dos outros, porque o homem estava tão acostumado a viver agora através dos seus impulsos, que não é mais um movimento pensado no espírito, um movimento pensado nas emoções. Eu matei, agora corro risco de ser morto, então olha... Vou viver a vida inteira... Fugindo disso. Né? É algo doentio, e isso a gente tem que tomar cuidado, principalmente dentro dessa igreja, onde o movimento tem que ser do espiritual. Pastor, eu queria aproveitar esse momento do bate-papo. Como a gente tem bastante tempo de programa, eu vou entrar já especificamente nas questões da cura, se o crente deve ou não fazer cura interior, o que tem aí de mistério, o que pode ter aí de místico, a gente vai entender já. Mas aí eu quero entender dentro disso que a gente fala ainda para compreender a alma e esse relacionamento que a gente tem com Deus, de alguma maneira, através das nossas emoções, do que a gente escolhe fazer. A palavra de Deus nos fala, lá em Romanos capítulo 12, quando Paulo traz algumas instruções para os romanos, ele fala que nós devemos prestar um culto racional a Deus. Ele vai citar que a gente não deve tomar a forma do mundo, né, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita a perfeita e agradável vontade de Deus, mas ele fala que a gente de alguma maneira tem que renovar a nossa mente apresentando o nosso corpo, e fala de um culto racional. Tem muita informação ali nesses dois versículos, e eu queria entender do que ele está falando, o que ele quer dizer sobre apresentar o corpo, sobre culto racional. Explique isso pra gente, pastor. É interessante quando a gente olha esse texto Romanos, dá a entender que nós vou caminhar pelo sentido contrário, dá a entender que nós podemos dar um culto emocional, um sacrifício de qualquer maneira, e Deus não se agrada disso. Né? Deus chorar porque alguém mexeu no seu psicológico, não porque você está sentindo a presença de Deus, por exemplo. Sim, isso não traz mudança interior nenhuma. E quando ele fala transformai-vos, né, o vosso entendimento, metanoia, transformação de mente, é interessante porque o que comanda a nossa alma é a mente. Se a nossa mente é transformada, né, se os nossos pensamentos se amoldam aos pensamentos de Deus, as nossas ações, né, ou seja, movimento do nosso corpo, as nossas emoções, eles também são transformados. Aí a gente está falando então da alma, de alinhar a nossa alma com os desejos da palavra de Deus, né? Sim, lembrando de Jeremias, né? Acho que é de Jeremias 32, 33. Eis que vos darei um coração de carne, não um coração de pedra, e neles colocarei as minhas leis. Quando nossa alma está alinhada, os nossos pensamentos, que é o que comanda a alma, a gente consegue caminhar, consegue oferecer sacrifícios aprazíveis a Deus. Pensando nesse texto, olhando o texto de Gênesis, né? O que fez com que Adão fosse aceito? Ele prestou um sacrifício conforme a orientação de Deus. Caim não foi aceito porque ele quis oferecer um sacrifício conforme os pensamentos dele. Quando a nossa mente é transformada pelo contato com a palavra, pelo Espírito de Deus estar agindo no nosso espírito, a gente consegue ter ações diferentes do mundo. Perfeito. E aí, pastor, eu quero fazer já um apontamento do que a palavra de Deus fala lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, por ali, que ele fala que sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Pesquisando, lá no Novo Testamento tem uma passagem que vai falar o quanto o nosso coração é responsável por tudo, por adultério, por morte, por vida, por várias coisas. Quando a palavra de Deus se refere a coração, está falando sobre mente também? Explica isso pra gente, pastor. Antigo Testamento, você falou Provérbios, Antigo Testamento, a sede, né,
da vontade, das emoções, pensamento, é o coração. Se a gente for pegar algumas literaturas mais antigas, versões mais antigas, vai estar ali os rins. É fantástico. Né? É a sede, ou seja, quando a nossa alma está se movendo de forma inadequada, está moldada aos padrões do mundo, a gente age conforme o mundo. Nisso vem o quê? Os frutos da carne. Uhum. Os frutos da carne, Gálatas capítulo 5, é o que? Blasfêmia, brigas, porfias, divisões. Os frutos da carne, eles se reproduzem em nós. Não são esses frutos do pecado, eles são consequência do pecado. O pecado que é? Nós errarmos o alvo, nós andarmos conforme aquilo que nós escolhemos que não é a vontade de Deus, rejeitarmos o Senhor. E isso se reproduz em qualquer ser humano que não tenha a sua alma, os seus pensamentos, sua vontade, os seus desejos moldados conforme o pensamento de Deus. Pastor, o senhor falou, e muitas vezes quando eu lia até algum salmo que falava de algum órgão diferente do coração, porque a gente culturalmente fala muito sobre o coração, né? E falava sobre os rins e sobre outro órgão. Outro dia eu estava entrevistando um acupunturista, e daí até quando eu vou entrevistar esse tipo de profissional, eu prefiro os cristãos para retirar toda a questão mística e pegar a questão científica da coisa. De uma maneira milenar, os orientais estudam sobre isso. E ele estava explicando sobre como alguns órgãos, como por exemplo os rins, refletem nas emoções. Então, quando o Senhor coloca aquilo ali para nós, quando o salmista fala, quando a gente lê algo no Antigo Testamento a respeito desses órgãos, já tem uma conotação, porque Deus nos fez um inteiro, né? A gente está fazendo essa divisão aqui para entender como as coisas são, mas diante de Deus nós somos um todo. Então, o quanto aquilo que está no nosso corpo físico, de alguma maneira reflete, como quando uma pessoa está, às vezes, com algum problema que é de cunho psicológico, aí ela tem uma gastrite, aí ela desenvolve uma dor de cabeça. É impressionante ver essa ligação, né, pastor? Sim, quando ela está muito tensa, atinge o nervo ciático, quando ela está muito preocupada, o batimento cardíaco se acelera. O ser humano é um só. Hebreus fala muito sobre essa questão da integridade do ser humano. Nós que fazemos essa divisão até a nível para compreendermos realmente. E quando a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo estão inteiros diante de Deus, corre aquilo que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, santificai-vos no vosso espírito, alma e corpo. Tem que haver essa santificação. Não podemos só santificar o corpo, senão vira religiosidade. Podemos só santificar o espírito, porque ele já está vivo, É Deus que torna vivo. A nossa alma, que é aquilo que está no nosso ser, tem que ser santificado também. Aí faz um jejum, para de comer alguma coisa, ou para de comer por um dia, ou como algumas pessoas fazem em referência ao jejum que Daniel fez, tiram algumas coisas da comida, mas continua falando mal do outro, continua brigando, continua julgando, não está mexendo na alma. Não adianta sacrificar o corpo, não é verdade, pastor? Sacrifício de tolo, Tem tudo está alinhado. Não tira um tempo para orar. Então, aí a gente está juntando os três, né? Sim. E nisso cai o quê? Sacrifício que seja agradável a Deus. Porque pensa na nossa sociedade hoje em dia. Você tem que correr para vir para o trabalho. É verdade, tem que correr para várias questões. De repente você separar 20 minutos do seu dia para orar, ler a Escritura, é um sacrifício. Mas não é um sacrifício de tolo, quando ele é bem feito. É um sacrifício aceitável a Deus. Só que para isso a nossa alma tem que estar em ressonância com aquilo que o Espírito está fazendo. Ou seja, o Espírito tem que estar, em primeiro lugar, conectado a Deus. A nossa alma tem que estar aceitando, que muitas vezes, qual que é o movimento que a gente tem internamente? Poxa, não vou orar, Deus sabe por quê, porque eu tenho que correr para o meu trabalho. Não vou orar, Deus sabe por quê, porque eu tenho que pegar o ônibus, pegar o metrô, e você fica naquela neurose, naquela correria, passa a semana, não orou, não leu, não testemunhou, nem ouviu nenhum cântico, nada. E você vai se enfraquecendo, mas você está num movimento tão neurótico de conseguir as coisas que acaba se perdendo, não se conectando a Deus. E paga as consequências por isso, né, Sim. pastor? Nesse movimento que a gente vive do imediatismo, do tenho que fazer um monte de coisa, tenho pouco tempo para um monte de coisa, eu queria entender
Quando é necessário essa cura da alma? Todos nós precisamos dela? Não, nem todo mundo precisa. Conta pra gente sobre isso. Tem algumas pessoas que precisam. Vamos pegar uns exemplos bíblicos? Por favor. Gideão. Gideão tinha baixa autoestima. Quando ele entra no lagar e fala, olha, quem que vai poder nos livrar? Tem que ficar aqui escondido. Escondido? Ele tinha baixa autoestima. Se a gente for pegar, por exemplo... Quantas vezes ele pede a Deus, tem que dar um sinal, 2 sinais, 3 sinais? Continua tendo sinal. Se a gente for pegar, por exemplo, Timóteo, agora no Novo Testamento, Paulo fala o seguinte, Timóteo, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Então, provavelmente, ele era um pastor mais novo, que tinha esse problema, essa dificuldade de se colocar diante dos outros. Tinha, de certa forma, uma baixa autoestima. Pessoas assim precisam ser trabalhadas, porque a baixa autoestima, a mágoa, frustração, a angústia, a ansiedade exagerada, não estou falando daquela patológica, aquela normal, elas nos prejudicam a caminhar com Deus. Questões, muitas vezes, até de experiências que a pessoa viveu com os pais, relacionamentos, né, antes, quando estava no mundão, né, no mundo aí fora. Essas coisas têm que ser trabalhadas porque a pessoa, muitas vezes, vai levar tudo isso, muitas vezes, para dentro da igreja. Como é que você falou? Aquele que faz fofoca. Ele chega dentro da igreja, em vez de ele edificar a igreja, ele contamina a igreja. Ele briga, e nisso a gente lembra de um texto, não lembro se está em Atos, Paulo falando para líderes da igreja, ajude as irmãs, acho que é Colossenses, Filipenses, me lembro agora, não me vem na memória, para que elas consigam caminhar juntas. Em 2 irmãs estão brigando, provavelmente, Paulo intercede a favor delas, para que elas possam caminhar juntas. Pessoas assim precisam dessa cura interior. Porque senão elas vão tentar caminhar no Espírito, orando, jejuando, louvando, indo até a igreja, testemunhando, mas elas vão trazer sempre a questão emocional para o espiritual. E aí, pastor, eu quero entender uma coisa interessante no próximo bloco. Já vou deixar aqui 2 colocações. Uma é, eu conheço pessoas que se converteram e que quase que de maneira imediata começaram a ter uma mudança na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de olhar para o outro. Então, nossa, mas ela era tão fofoqueira, ela usava droga, eu tô falando de todos os âmbitos, de todas as questões pessoais, no que faziam, no comportamento, como eu falei, na utilização de drogas, uma que fumava, outra que bebia, mudou completamente, aceitou Jesus, mudou. E aí outras coisas têm sido trabalhadas, mas algumas coisas foram automáticas. E conheço gente que ficou num processo de mais tempo. E conheço gente que está a vida inteira, que não mudou nada. E aí eu quero perguntar, pastor, às vezes a gente tem a impressão de que aceitou Jesus e, seus problemas acabaram, como num passe de mágica. E eu quero entender como é que deve ser esse processo de conversão. A gente esclarece isso no próximo bloco, não sai daí. Temas Bíblicos está de volta, hoje com o pastor Márcio Bassi Farias, que também é psicólogo e está falando com a gente sobre a cura da alma. Você pode entrar sempre em contato com a gente através das redes sociais, do meu Insta, que é o @JaqueStefano, e da fanpage, facebook.com/JaquelineStefano, deixando o seu recado, a sua sugestão de tema. Sei que tem gente que deve ter ligado a TV agora, porque acabou de chegar da igreja. Então, muito boa noite, seja bem-vindo ao Temas Bíblicos de hoje. Depois esse programa vai estar lá no YouTube, você pode assistir se perdeu algum pedacinho. Já manda mensagem para as pessoas assistirem, porque o programa hoje está muito especial, falando sobre cura da alma. Eu fiz uma colocação no bloco anterior, que eu vou retomar agora, que é aquelas alterações que a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, parece que são imediatas, e outras que parecem que dão mais trabalho para mudar. Explica isso pra gente, pastor. Outras que parece que nem aconteceram, né? Aconteceu, que não mudou nada. Vou pegar primeiro a parte bíblica. Mateus fala da parábola do semeador. Querendo ou não, a gente aceitando ou não, tem muitos que estão dentro da igreja, só que não são igreja. Estão lá, né? São como aquelas terra, muitas vezes cheia de pedras ou cheia de espinhos, que receberam a semente. Nunca vão conseguir, não vai dar fruto. Essa é uma realidade dura
difícil, dolorida de ver, mas é o que a palavra de Deus diz. Agora tem outro porém, tem pessoas que estão dentro da igreja e às vezes a alma está tão machucada, está tão ferida, foi tão exposta às questões deste mundo que me trouxeram marcas difíceis de serem tiradas. O que acontece? A alma muitas vezes continua no movimento de proteger a pessoa a si mesma. Quer ver um exemplo? Aquela pessoa, por exemplo, que foi machucada por foi traída, vamos colocar assim. Até coloquei aqui para fazer uma pergunta sobre isso. Uma pessoa que foi traída, ela descobriu, ficou muito decepcionada, magoada, e de repente conhece a Deus, né? Mas qual que é a sensação que a alma dela sempre vai trazer? A psique dela sempre vai trazer, poxa, eu não posso confiar em ninguém, eu não posso me expor a ninguém, não posso dar abertura a ninguém. Então, qual que é o movimento? Eu mesmo vou me defender. Eu mesmo vou fazer os processos que eu tenho que fazer. É o movimento interno da pessoa de si mesmo se defender. E para ela sair desse processo, muitas vezes ela precisa de ajuda. E aí eu quero saber ajuda de quem? Porque eu acho que a gente tem que desmistificar a importância de, muitas vezes, em alguns casos específicos, encaminhar a pessoa para um tratamento psicológico. Sim. Agora, entender também qual que é a atuação e o papel do pastor, dos líderes e da igreja nessa cura da alma. Onde fica o que aí, pastor? A igreja tem um papel tremendo, porque ela é um agente de transformação. É um agente terapêutico, né? Ela traz acolhimento, ela traz esperança, ela traz relacionamentos positivos. Então isso é fantástico. O pastor, ele funciona, eu posso falar isso de boca cheia, né? Ele funciona como quem orienta, quem cuida, quem protege, quem vai ajudando a pessoa a se aproximar de Deus. Isso é muito bom. Mas nem toda essa comunidade ou esse pastor vai conseguir realizar. Nesse caso, precisa passar por um profissional da área da saúde, um psicólogo ou um psiquiatra, para que a pessoa possa realmente ser trabalhada as questões do pensamento, porque ela cria crenças. Alguém que foi traído, qual a crença que ela traz? Não posso confiar em ninguém. Isso afeta o relacionamento dela com Deus, isso afeta o relacionamento dela, de repente, com outras pessoas, até com a família. Ela se isola, né? Se protege e nisso ela vai se autodestruindo a si mesma. Então ela precisa realmente de um profissional que possa trabalhar essa crença, reestruturá-la novamente para que ela possa ter crenças que sejam positivas. E aí, pastor, eu quero te perguntar sobre a sua opinião sobre algumas atuações específicas, como a cura interior, né? Que é o que a gente ouve falar. Existem igrejas que fazem trabalhos diferentes, tem igrejas que também envolvem junto com isso a libertação. Tem movimentos específicos, tem igrejas que trabalham com impactos, tem igrejas que trabalham com avivamento, cada igreja às vezes dá um nome, mas muitas vezes são alguns dias de retiro, um final de semana, 3 dias, e ali há um trabalho feito especificamente por líderes e muitas vezes conta também com alguns profissionais de imersão mesmo, para que essa pessoa possa se deparar com algumas situações e aí ser curada da alma. E a minha pergunta é, isso pode ou não dar certo? Existe, eu sei que a gente não pode falar, generalizar, porque cada igreja faz de um jeito, né? Mas do que o senhor conhece, qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, tem alguns casos que são muito complicados, porque tem igrejas que fazem um movimento que elas não deveriam estar fazendo, deveriam estar caminhando para um profissional, porque tem situações que a igreja não vai conseguir dar conta, mesmo no encontro. Eu já participei de vários encontros. E ela não vai conseguir dar conta com essa estrutura dela. A igreja não está pronta. Mas, por outro lado, tem movimentos que tratam de perdão, né? Arrependimento. Isso é muito positivo, porque tem pecados, muitas vezes, para nós são ocultos. O salmista diz, Senhor, livra-me dos pecados que me são ocultos. Nós realizamos, só que nunca veio a verdade da Escritura nessa área na nossa vida. O próprio Davi não tinha noção do que tinha, não tinha percebido o que ele tinha feito, até o profeta vir diante dele contar uma história e ele falar, tem que pegar esse cara, tem que matar esse cara é você, né? 1 ano tinha passado aproximadamente, né? O camarada não tinha caído da ficha. Não tinha nem prestado atenção no que ele tinha feito. Não, para ele estava tudo bem. Nós precisamos disso.
Nem todo mundo entra dentro da igreja, né, com essa consciência de Deus, com essa consciência de santidade, com essa consciência de que muitas vezes nós estamos num movimento que vai totalmente contrário àquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. E olha que naquela época, a gente for pegar a Escritura, ele fazia parte do povo. E hoje em dia nós fazemos parte de uma cultura que praticamente está tentando desconstruir a cultura judaica cristã. Né? Então nós temos que ter esses movimentos, temos que ter sim a igreja incentivando ao arrependimento, à fé, a reconhecer. Um dos primeiros passos da cura é reconhecer que você precisa de ajuda. Você precisa mudar o caminho, você precisa se arrepender. E quando você faz isso, você é liberto. Por isso que muitas vezes essa cura interior, né, trabalha tanto com libertação. Porque, pegando a Escritura, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se ele encontra essas brechas, ele vai fazer isso na vida de qualquer um. Qual que é a brecha que está essa legalidade? É o pecado. E aí eu queria entender, pastor, a relação do pecado com essas doenças da alma. Tá para ser mais explícita na pergunta? O que o pecado pode produzir na alma, né? O erro, o pecado, ele pode produzir de alguma maneira depressão, problemas de autoestima, de maneira consciente ou inconsciente? Pode. Porque o que o pecado faz com o ser humano? Ele faz com que esse ser humano que tinha o contato com o seu Criador fique totalmente alienado. Todo movimento de esvaziamento, todo movimento de alienação, de solidão, de culpa, de erro, ele pode trazer consequências emocionais para o ser humano. Quando a gente olha, por exemplo, uma pessoa que foi abusada por outra pessoa, ela traz muitos traumas, ela traz muita dor interna. E o que é interessante é o seguinte, essa pessoa que foi abusada por causa do pecado de outro, no sentido de errar o caminho, ela também pode se tornar um abusador. Quantos casos a gente já viu assim? Né? Sim, isso não só na área sexual, mas também no bullying. Sim, alcoolismo, né? Alcoolismo. O pai bebia, batia no filho, o filho cresce abominando isso. Daqui a pouco ele começa a beber e maltratar, às vezes, a esposa e o filho. É quase um movimento repetitivo em algumas áreas, né? Se não estou enganado, o Deuteronômio fala assim, que viria maldição na prática da iniquidade. O que é a prática da iniquidade? É a prática do pecado. É você ter comportamentos, né, que vão te encontrar aquilo que é a santidade de Deus. Você matar, poxa, mas eu não matei ninguém. Talvez fisicamente não, mas internamente. Quantas pessoas a gente mata por ano? Várias, né? Se a gente bobear, são várias. Então, porque se Jesus fala do pensamento do adultério, a gente pode fazer uma relação a todo o resto, né? Sim, todo o resto. E são movimentos que muitas vezes as pessoas têm. E essa prática da iniquidade, quando repetidas, pela segunda geração, terceira geração, vem castigo e ação de Deus sobre essa família e sobre essa pessoa. E aí, pastor, acho importante a gente falar sobre essas ações que são tão importantes na igreja e que muitas vezes podem começar com esse tratamento e a pessoa pode até se conscientizar da importância de procurar uma ajuda psicológica para alguma área específica, né? Vamos pensar em memória? Alguém, por exemplo, que teve questão de abandono na infância. 10 anos, de repente, pai e mãe abandonaram. Essa pessoa vai ter muita dificuldade de se relacionar com Deus. Porque a gente tem uma referência que a gente faz, que é comum, inclusive, que é relacionar a Deus. Quando a gente chama Deus de pai, a gente acaba trazendo a figura de como foi o nosso pai, não é verdade? Sim. Mas isso que é fantástico, né? Deus fez isso de uma forma proposital, quero eu pensar, para que essa referência possa indicar a ele. Por isso que é tão importante que os pais... Tem que ser melhor, né? Tem que ser melhor, tem que ser melhor. Não pode ser pior. Tem que ser melhor os pais. E é bacana que, voltando ao exemplo, quando esses pais abandonam essa criança, ela tem muita dificuldade de se encontrar com Deus. Tem muita dificuldade de ouvir o pastor, porque o pastor acaba sendo uma representante de Deus, né? Essa pessoa precisa ser curada aonde? Na sua memória. Poxa, a gente tem que fazer um trabalho de regressão? Não, não é isso. Mas levar a pessoa, né, a fazer uma releitura do seu passado. As pessoas que ela gostaria que estivessem perto, pai e mãe, não estavam, ok. Não é culpa dela. E aqui é interessante, Deus estava ali e proporcionou para ela, mesmo no meio desse abandono, pessoas para ajudá-la. Olha que releitura bacana, né?
tira a dor e coloca o quê? Graça, coloca esperança, coloca cuidado. Muitas vezes a gente pensa no cuidado é a falta de nada. Não, o cuidado significa que mesmo no meio da dificuldade você vai conseguir passar, vai conseguir chegar adiante. Quando as pessoas são estimuladas a fazer essa releitura do seu passado, a dor diminui, a dor vai embora. Por isso que é importante esses encontros. Muitas vezes as pessoas conseguem fazer essa releitura do passado, né? Trazendo a memória que Deus está presente, o que é bíblico. Né? Ele que falou, estarei convosco todos os dias, até a consumação. O problema é que a gente não vê Deus na hora do sofrimento. Quando a gente começa a ver, a dor diminui. Pastor, o senhor está falando e me faz lembrar de já o que aconteceu recentemente. Eu tenho uma grande amiga, que é a Juliana, que eu conheci aqui na TV, já não trabalha mais aqui, e que se converteu. Eu participei muito desse processo de conversão dela. Ajudamos eu e meu marido, ajudamos ela e o marido até a escolherem uma igreja, e hoje eles estão focados lá na Crush. E conversamos com o pastor Batista, e com a esposa Juliana, enfim. E ela foi passar um tempo no Canadá, e aí ela voltou, a mãe dela, os pais dela são falecidos, né? E o marido dela não é uma família também muito grande. E eu lembro que uma vez ela falou, nossa, mas quando a minha mãe faleceu, o pai dela já era falecido, acabou a minha família, não tem tios, não tem nada, e não sei o quê, enfim. E daí ela voltou do Canadá e eu tava vendo nas redes sociais, o pessoal da igreja dela fez uma festa surpresa e estavam lá muitos amigos, e ela fala minha família e tal. E daí eu mandei uma mensagem pra ela me avisou quando ela tinha voltado. Eu falei, olha amiga, apesar dos meus ciúmes, porque eu não fui convidada por esses seus amigos pra essa festa, como pastor, eu me senti feliz de vê-la acolhida e amada pela igreja dela. Isso pra mim, que tive o prazer, eu e meu marido, de cuidar, de estar presente nesse processo de conversão. Por vários motivos, a igreja que ela ficou não era a nossa igreja, mas nós encaminhamos, nós conversamos com o pastor Batista nesse processo, até que tá pronta a seguir. Hoje são diáconos, coisa lá, a gente foi no batismo, vira e mexe a gente aparece lá, a gente tem um bom contato com o pastor. Pra mim, que pensei, eu tinha até medo de soltar, sabe quando você, né, tem até medo de deixar ali, tá sempre de olho, vê-la amada, acolhida, vê-la em igreja, vê-la, sabe, ver ela e o marido dela, a Juliana e o Léo, tão amados, tão cercados por pessoas que os amam, isso me traz uma alegria, porque esse também é o papel da igreja, isso mexe demais, isso cura a alma da gente, não é? E você percebe que ela consegue fazer uma releitura da família? Poxa vida, perdi minha mãe, perdi minha família. Mas percebe que esse movimento acolhedor, de amor, de graça, né, provinda de Deus através da igreja, faz com que ela tenha uma nova leitura. Poxa, eu não estou sozinho, eu tenho ainda uma família. Esse é o papel da igreja também, não é, pastor? Sim. Essas igrejas acolhedoras, essas igrejas bíblicas, no sentido nato da palavra, são tremendas na questão da saúde emocional. E aí, pastor, quero entender alguns tópicos. Quando a gente, como recentemente isso foi pregado na minha igreja, eu estou com essa passagem aqui na minha cabeça, de quando Jacó, em Peniel, quando Jacó se depara com o anjo, né? Uma teofania ali, uma representação de Deus através do anjo. E depois da noite inteira, né, pelejar com Deus, a gente não tem muito entendimento do que acontece ali, a gente sabe que não é uma luta física, mas enfim, não vou entrar na questão teológica porque a gente tem até versões diferentes. Me chama a atenção quando o anjo pergunta para ele qual era o nome dele. E daí ele fala, por que você quer saber o meu nome? Não, qual que é o seu nome? E o nome de Jacó trazia um significado, pela maneira como ele nasceu e até pela história que ele tinha vivido até ali. E tanto para Jacó enquanto homem, quanto para Jacó enquanto nação, que é Israel, há um significado à troca desse nome. Eu percebo ali uma cura de alguma maneira interior e eu quero falar com o senhor sobre isso, pastor, porque é tão forte quando alguém vira para você e te pergunta qual é o teu nome. E aí esquece agora o significado do nome, porque na nossa cultura a gente perdeu um pouco dessa importância, né? Mas o que tem em você... As pessoas o que é errado que as pessoas reconhecem em você? O que tem de errado aí no teu interior? Ter a coragem de falar sobre isso é o processo de uma cura também, não é, pastor? Sim, é interessante que essa questão do nome, para o povo judeu naquela época, é identidade. A cura interior nada mais é do que a cura da sua identidade, a cura de quem você é. Quando nós somos curados, quando nós somos restaurados à imagem e semelhança de Deus por meio de Jesus,
é bacana que começamos a caminhar de forma mais livre, mas sem culpa, sem peso, né? Com propósito, com significado, tendo aí uma perspectiva de futuro. Foi isso que aconteceu com Jacó. Ele muda até a maneira como ele ia se apresentar ao irmão, tudo vai mudando, Sim, né? Aquele camarada que era defraudador, ele acaba agora sendo príncipe, né, de Deus. Isso é muito bacana, porque mostra realmente uma mudança de identidade. E é interessante quando a gente olha a questão psicológica, a identidade pode ser mudada. Tem algumas vertentes que dizem que não, mas muitas outras dizem que sim. A gente forma a nossa identidade com um pouco de genética e um pouco de ambiente? Explica para nós, pastor. Sim. Tem a parte genética que vem dos pais, né? Aquilo que nós somos se representa ali naquela criança. Só que o ambiente também é um ambiente modelador. Só que essa identidade ela vai sendo construída até seus 5, 7 anos. Tudo aquilo que a criança conseguiu vivenciar, experimentar. O ventre conta também, pastor? Conta. Poxa, como conta? Querendo ou não, se você rejeita seu filho no ventre, ele vai se sentir rejeitado quando criança, quando adulto. Agora, se você o ama, se você o recebe, se você festeja, né, o nascimento dele, ele também vai se sentir amado, celebrado, acolhido quando adulto. É um reflexo que vai se perpetuando na existência dele. Mas essas personalidades elas podem ser mudadas. Elas podem ter pontos positivos acrescentados e pontos negativos diminuídos. E é muito fantástico isso, porque isso vem de Deus, né, para nós. Precisamos ficar no mesmo movimento estático. E isso está plenamente de acordo com a Bíblia, com o que a Bíblia diz. Devemos mudar o nosso pensamento. Quando a gente muda o pensamento, muda a nossa visão de nós mesmos, muda a nossa crença sobre o que é o mundo, tudo muda. E aí, pastor, o senhor me faz lembrar. Outro dia eu estava com o meu filho, a primeira viagem que a gente fez de avião com ele, ele devia ter, foi quando a gente foi para Fortaleza, não tinha 1 ano já, acho que ele devia estar ali, por volta de 1 ano. Acho que até um pouquinho menos. Um pouquinho menos, ele estava para fazer 1 ano, acho que a gente foi em outubro, a gente foi em novembro, ele tinha feito 1 ano por aí. E aí a gente estava para embarcar, né? E aí ele brincava com todo mundo, chamava a atenção de um, de outro. Aí uma pessoa virou e falou assim: essa criança vai ser relações públicas. Qual que é o signo dele? Eu falei, eu não sei nada disso aí não, mas nasceu quando? Aí eu falei que eu não tinha nascido. Não, isso aí é do... Eu falei, olha, eu já meio que cortei a pessoa, não quis ser mal educada. E daí, pastor, por que eu tô falando isso? Porque eu percebo que, de alguma maneira, outro dia eu estava estudando sobre isso porque algumas pessoas me questionam, e a revista Super Interessante trouxe uma pesquisa de pessoas que nunca tinham de um grupo que nunca tinha ouvido falar sobre signos e não teve interferência nenhuma nas suas características serem parecidas, e um grupo de pessoas que foram interferidas sobre características que diziam que elas eram obrigadas a ter por conta da época em que nasceram, e aí elas tinham essas características muito mais afloradas. É Satanás que vem ditando que você nasce de uma maneira e tem que terminar de uma maneira. Deus, ele nos dá sim características que nós podemos desenvolver da melhor maneira, mas Deus é tão maravilhoso que ele muda a nossa história a qualquer momento quando a gente se entrega para isso. Não tem isso, vai ser teimoso porque nasceu no mês tal, vai ser... Para com isso, gente, pelo amor de Deus, não é verdade, pastor? É interessante que a questão de signo não tem nenhuma base científica. Não tem nenhuma base científica. E o que a Bíblia fala inclusive, criticando os prognosticadores de luas novas e tudo mais. Então, cuidado com isso, não é verdade? Isso que você disse é muito interessante. As pessoas leem sobre o signo e acabam interiorizando, ou seja, acabam caminhando segundo aquela crença. A pessoa escolhe ser daquela maneira, sem saber, mas está escolhendo, saber, né? Ela está reproduzindo. Está escrito aqui que eu sou teimoso, você é teimosa, Você é teimoso, você é vingativo, você... Espera lá, não tem nem base científica isso aí. Não tem nada. É uma crença que as pessoas têm naquilo que citaram, quem foi os fenícios, foi os babilônicos, nem sei de onde que veio o signo, faz tanto tempo que eu li sobre isso, mas são coisas que não têm significado. E começa pagão, né? De uma certeza a gente tem, começa de uma maneira bem pagã, inclusive. Bem pagã, e nos afastando do propósito de Deus. Querendo ou não, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, que é individual. Se a gente for parar para pensar num grande avião, né? Geralmente está sempre caindo avião por aí. Quantas pessoas de signos diferentes estão ali?
E às vezes no signo você vai ter uma vida longa e próspera, o avião cai ali 5 minutos. É triste a tragédia, é triste. Mas é mais triste ainda seguir algo que não tem base nenhuma. E a escritura, ela tem uma base tremenda e está de acordo com a ciência. A ciência vem comprovando cada vez mais, né? Às vezes eles falam, tá faltando um dia, tá faltando... Ih, a Bíblia já falou isso aí faz tanto tempo, E é maravilhosa, né? a escritura, porque ela nos dá não só uma segurança para vivermos, mas nos dá uma esperança de futuro. E isso traz para o ser humano o quê? Equilíbrio emocional, cura emocional, né? Muitas vezes a gente precisa de ajuda e socorro profissional, precisa, mas isso não está de acordo com a escritura. Se a gente for parar para olhar as orientações de Paulo, principalmente Paulo, ele traz muita orientação sobre saúde. Olha, não deixa de tomar vinho junto por causa do teu problema estomacal. Ele traz... Era como se fosse medicinal naquela época, sim, né? Não é? E naquela época tinha vários tipos de vinho. Uma fermentação diferente, era outra coisa. Sim, o vinho que geralmente a Bíblia instrui que pode ser bebido pelo sacerdote, por exemplo, era o vinho sem álcool, ou seja, suco de uva. Não tem nenhum problema nisso. Mas é interessante que ele traz muito essa questão da necessidade do cuidado do corpo. Por quê? Porque o corpo é templo do Espírito. A gente está tratando aqui as questões relacionadas à cura interior, mas muitas vezes pensa um camarada que tem problema de baixa autoestima derivada da imagem corporal que ele tem de si mesmo. Olhar no espelho para esse camarada é algo assim totalmente violento, porque ele olha, muitas vezes ele se vê muito gordo, muito magro, muito baixo, muito alto, e ele não gosta de si. A partir do momento que, pela escritura, ele vai vendo que tudo Deus criou e é bom, ele vai podendo ter graça ao seu olhar, alegria em seu olhar e dizer, poxa, eu estou vivo pela graça de Deus. Isso é necessário. E até força, muitas vezes, lendo, para falar, olha, eu posso começar a cuidar da minha saúde, então, né? Sim. Se tem alguma coisa errada, tô acima do peso, tô abaixo do peso, você pode começar a se cuidar, não tem problema. Eu acho que sem excesso, é importante a gente falar isso, quando a Bíblia fala ali sobre a preparação de Esther, como aquelas moças eram preparadas para serem apresentadas para o rei. Daniel, que tanto se cuidava também, sim, tinham vários rituais até que faziam parte do cuidado deles, porque eram como príncipes e tudo mais, né? E são coisas positivas. Nisso tudo você vê o quê? Cura interior. Se você está equilibrado no seu interior, você não vai andar de maneira desleixada. E ao mesmo tempo você não vai querer andar de uma forma para chamar a atenção de todos e de tudo. Você vai estar dentro do equilíbrio. Vai estar dentro do equilíbrio. Que é a nossa busca constante. Pastor, eu quero entender algumas coisas. O senhor já citou e eu separei aqui traição e perdão. E eu quero imaginar uma pessoa que sempre foi muito equilibrada, estava tudo bem, não teve, nunca tinha desenvolvido nenhuma patologia, nada disso, ou não sabia. De repente, acontece uma grande traição, ou por parte do marido ou da esposa, ou por parte de um melhor amigo, de uma melhor amiga, um sócio, alguém que era muito próximo. Essa pessoa já é de Jesus e acontece esse fato. E a partir daí, a pessoa começa a se entristecer, ela começa a ter problemas grandes emocionais, vai interferir na autoestima, vai interferir no relacionamento com o outro, começa a desconfiar até mesmo dos líderes da igreja. É possível uma pessoa que nunca precisou de cura interior, de repente, por conta de algo que acontece, ter que rever a vida? Tem, é possível sim. Por quê? Existe aquilo que a gente chama de gatilhos. Pode ser, por exemplo, um luto. Alguém que você muito ama, de repente está aí, sofre um acidente e morre. Você não tem estrutura. Algumas pessoas têm uma estrutura muito boa para lidar com o luto, outras não. Traição. De repente você é tão fiel para alguém e essa pessoa te trai. Acaba com a tua perspectiva de alegria de viver. É um gatilho, né? Tem muitos gatilhos que a gente pode... Bullying é um gatilho. Violência, que a gente vive uma sociedade bem violenta, como a gente estava conversando antes, né? Tudo isso são gatilhos. Dependendo da tua estrutura emocional, das tuas vivências, até da tua fé. Nisso que é bacana a parte espiritual. A fé, ela é um suporte muito grande para dar essa estrutura psíquica. Mas dependendo da tua estrutura, você não tem condições de lidar com aquilo que aconteceu e pode sim, né, esse gatilho ser suficiente para te levar para uma depressão.
dependendo do como você está lidando com essa depressão, como você está trabalhando a sua saúde emocional, você pode ter uma cura mais rápida, ou você pode, de repente, precisar de medicação, ou ter surto psicótico, ou de repente tentar se matar. Isso pode acontecer. Qual que é o ideal? Né? Você saber os seus limites. Autoconhecimento. Sim, saber até onde você consegue ir, até onde você consegue lidar com as demandas que surgem. Olha, agora eu preciso de ajuda, né? Não tô conseguindo mais. E aí na igreja é algo muito bacana. Você encontra pessoas que estão dispostas a ajudar, ou seja, até pessoas que atuam em áreas que você precisa. A Bíblia fala que com as mesmas consolações que nós fomos consolados, nós consolaremos a muitos. É impressionante como quando a gente passou por algum momento muito difícil, específico, e Deus trabalhou e tal, e a gente conseguiu superar, aparecem pessoas passando por situações parecidas que a gente pode ajudar, né? E a gente pode trabalhar tudo isso. Então, esse suporte, né, esse amparo, e até se colocar na frente da pessoa para que ela não precise se expor. Poder fazer, às vezes ela não quer aparecer, ela quer ficar por trás. Você pode ir na frente ajudando de alguma maneira, sim, né, pastor? Sim. Dependendo do que for. Mas aí depende muito da estrutura de cada um. As pessoas podem entrar em surto? Pode. Qualquer momento pode. Quando mais estruturada a pessoa for, e nisso a igreja entra assim, de uma forma tremenda, relacionamentos positivos, palavras de esperança, de consolo, de fé, pessoas que estão sempre em contato com você, ou seja, você não se sente alienada. Isso te ajuda muito na parte emocional, porque te dá um suporte. Eu não vou dizer que vai solucionar tudo, mas ele vai te ajudar em muitas coisas. Pastor, eu lembrei agora de uma história que eu vivi já faz alguns anos, deve ter uns 5, 6 anos isso. Eu tinha sido diagnosticada com um tumor. E daí eu tive que fazer punção, não sabia se era maligno, se era benigno, e estava ali naquela espera que é até um pouco angustiante até saírem o resultado dos exames. No fim era benigno, tá, gente? Isso faz muito tempo. E aí eu fui, nesse meio tempo, continuei vivendo a minha vida, fui convidada para pregar numa igreja, fui pregar. E eu devia estar com uns 28 anos, 27 anos. Terminei de pregar, era um chá de mulheres. Terminei a pregação, desci, estava numa mesa com algumas mulheres, e uma dessas mulheres que eu estava na mesa já tinha sido obreira comigo na época que eu era da Igreja da Graça da Vila Diva, quando eu tinha 13, 14 anos. Então, uma senhora, ela sempre cuidava de mim, porque eu era mais novinha, então ela estava lá e nós estávamos conversando. Não vou falar o nome dela, se ela estiver assistindo, ela vai saber que é ela. E ela começou a falar assim, é muito bonita a sua pregação, mas você não sabe pelo que eu tô passando. Eu falei, o que você tá passando? Fui diagnosticada com tumor, que não sabem se é benigno ou maligno, e até agora não chegou o meu resultado. Por isso que eu parei de ir pra igreja, eu tô esperando esse resultado, não sei o que. Eu falei, irmã, calma, você tem que confiar em Deus, independente de ser benigno ou maligno. Se for maligno, você vai se cuidar, se for benigno, vida que segue, tem que ver o que o médico vai falar. Comecei a, trazer conselhos naturais dela. Você é muito nova, você não sabe do que eu tô falando. Eu falei, então eu vou te contar que eu sei, porque eu tô passando exatamente pela mesma coisa. Então, pra mim foi até importante viver aquilo. Depois que eu comecei a contar pra ela toda a minha história, ela prestou atenção, ela mudou, ela tava muito agressiva, ela mudou a maneira de se comportar e voltou. Nas próximas semanas, eu fiquei sabendo, isso já faz muito tempo, a frequentar a igreja e tal. Então, às vezes até podia ser o contrário, eu na posição dela. Às vezes a gente precisa ver alguém passando pela mesma situação e estando de pé, porque é importante isso pra gente também, sim, né, pastor? De certa forma, ela ficou até com raiva de Deus. Com certeza. Como se Deus tivesse culpa. Deus não tem culpa, Deus é santo. Né? Mas nesse mundo aqui a gente está sujeito a doenças. E isso, se ficar doente, muitas vezes as pessoas não têm um suporte, não têm por causa das vivências que teve. Imagina alguém que teve várias perdas seguidas. Ela não vai conseguir dar conta, não vai conseguir atender a demanda. Ela precisa de apoio, precisa de ajuda. Por isso que a gente, quando olha as Escrituras, tem lá um texto que fala o seguinte: suportai-vos uns aos outros em amor. Não de suportar, de suporte. Tem que aguentar ele, né? Seja o suporte do outro. Isso é bacana, porque nos ajuda a ter condições de caminhar. Pastor, eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta, e eu quero entender um pouco mais sobre como pode ser praticado pelo cristão no nosso dia a dia, quando há necessidade. A gente deu aqui alguns exemplos do que as igrejas fazem, né? Mas como pode ser praticada essa cura da alma, o que a gente chama muitas vezes de cura interior. E eu quero entender também, quando algumas patologias estão instauradas,
A gente pode começar na depressão e passar por outras, como que a gente tem até menos entendimento, como esquizofrenia, pânico ou até o desejo de suicídio. Tem muita gente que fala assim, é demônio, é só expulsar. Mas eu quero entender como que é essa linha para a gente poder até mesmo desmistificar a hora, de novo eu digo, de procurar uma ajuda psicológica. Eu vou para o intervalo e daqui a pouco eu tô de volta. A gente vai para o break com uma super dica do Shopping do Povo. Olá, Jaque, todos vocês que acompanham o programa Temas Bíblicos. Eu estou aqui mais uma vez no Shopping do Povo com uma dica para vocês. O livro que eu quero falar para vocês hoje é o livro do autor Gordon Lindsay, um dos meus preferidos, que diz como se tornar um cristão bem-sucedido. Todas as pessoas querem saber isso depois que se convertem. Como que eu vou ser um cristão bem-sucedido? Esse livro vai trazer os versículos bíblicos que vão te ajudar, que vai te ensinar ali, o autor com palavras muito sábias, vai te orientar como se tornar este cristão bem-sucedido. Este livro está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, já que eu espero por você aqui no Shopping do Povo e por todos os telespectadores. Temas Bíblicos está de volta, hoje falando sobre cura da alma, recebendo aqui no nosso estúdio o pastor e também psicólogo Márcio Bassi Farias. Pastor, eu vou fazer uma recolocação do que eu falei no bloco anterior, que é quando são já algumas patologias instauradas, algum gatilho trouxe à tona, ou de repente a pessoa já carrega isso há muito tempo. Desde depressão, que infelizmente é algo já muito comum hoje, até algumas patologias que a gente tem menos entendimento no senso comum, lógico, o senhor é psicólogo, né? Mas a gente não entende, a pessoa ouve vozes, a esquizofrenia, até mesmo um desejo de suicídio. Muita gente ainda fala, é demônio, é só orar que sai, é só se posicionar, se santificar que isso é resolvido. Explica essa história pra gente, pastor. Começando pela depressão. Se você está num estado depressivo, ou seja, tristeza, uma agitação muito forte ou uma apatia muito forte. A depressão pode passar pelos dois extremos, né? De euforia também, de muita tristeza. Não, aí é bipolaridade, né? Mas a agitação, essa agitação corpórea, né, motora, pode ser sinal de depressão. Muitas vezes a gente confunde. Não para quieto um minuto. Pode ser sinal de depressão também. Ficar muito triste, ficar muito isolado, Se você fica num estado de humor durante muito tempo, ele pode se tornar patológico. Pode se tornar um transtorno de humor, né? Uma depressão. Nesse caso, ela pode ser derivada de questão bioquímica, falta de zinco, magnésio, vitamina D e por aí vai. Pode ser questão psicológica, né? Você teve a tua estrutura egóica não está suficientemente bem para lidar com as situações do seu dia a dia e te levou a um quadro psicopatológico. Nesse caso, se for leve essa patologia, se for suave, se for mais tranquila, com o passar do tempo, com ajuda, você consegue lidar. Agora, se for mais expressivo, se começar a vir pensamentos de automutilação, de suicídio, de dificuldade até para ir trabalhar, de higiene pessoal, você precisa procurar ajuda. Nesses casos, a gente deve orar. Para quem é cristão, é bom orar. Oração nunca é demais, não tem contraindicação, né? Não tem efeito colateral ruim, não tem problema orar. O problema é você não usar os recursos que Deus deu. Porque aí eu acho que a gente entra numa questão que quando envolve o psicológico, parece que a gente tem mais dificuldade de entender. Vamos imaginar que você tenha quebrou o braço. Bom, você vai orar para cura, mas você não vai deixar de ir no médico porque o braço está quebrado. Com certeza. É a mesma coisa, não é, pastor? É a mesma coisa. Vou te dar um exemplo contrário. Eu estava numa reunião de oração muito tempo atrás e um irmãozinho começou a profetizar, tudo quanto era forma.
eu só escutando, aquilo não estava caindo bem no meu espírito, sabe? Não estava. E ele lá profetizando para todo mundo, até que chegou para mim também, eu falei, não aguento, Senhor. Eu senti que não era de Deus. Fui falar com ele, ele ficou muito bravo, ficou muito irritado comigo. Falei, não, tudo bem. No dia seguinte ele foi conversar com o pastor titular da igreja. Aí o pastor orientou tudo e a gente acabou descobrindo que ele estava tomando medicação. Todo aquele movimento espiritual era efeito medicamentoso. Não tinha nada de espiritual naquilo. Não tinha nada de espiritual. Percebe como a gente muitas vezes pode confundir as coisas? Não é errado orar. O que é errado é você negar aquilo que Deus colocou. Quando eu olho o Antigo Testamento, os sacerdotes, eles eram, se a gente for parar para olhar nas profissões hoje em dia, médicos sanitaristas. Ou seja, para você se sentir curado, para você se sentir bem, sua casa limpa, você tinha que procurar um médico sanitarista que era o sacerdote. E hoje, muitas vezes, pessoas, não existe depressão, não existe transtorno de personalidade, que nem borderline mesmo, um transtorno de personalidade, onde a pessoa se isola, onde a pessoa se mutila. Tem desejos suicidas, né? Planeja o suicídio, Sim, né? sim, eu tenho pacientes assim. E você precisa de apoio medicamentoso, porque a parte psíquica da pessoa não está funcionando legal. A mente, o cérebro não está processando de forma adequada. Por isso que vem esses pensamentos, por isso que vem essas vontades. Tem esquizofrênicos, né, quando estão em crise, eles escutam vozes, alguns, outros veem vultos. A gente pensa, não, isso aí é demônio, vamos orar que sai. Eu creio que Deus cura. Mas eu sei também que quando Deus não cura, a gente tem que procurar ajuda. Quando a gente fala de cura da alma, a gente também está falando de procura psicológica, então, pastor? A gente está falando dos dois âmbitos? Também, porque a alma é a sede do quê? Pensamento, vontade e emoção. A psicologia trata disso. A saúde emocional, psíquica do homem passa por isso. São as memórias, são os pensamentos, são as crenças que a gente tem, o funcionamento da vontade, né? Aquela pessoa, por exemplo, vamos pensar na vontade. Precisa jejuar e não consegue jejuar. Percebe que uma vontade está corrompida aí? Tem que ser trabalhada, tem que ser ajudada. Pode ter uma compulsão por trás disso. Então são tantas coisas, né, são pastor? muitas coisas que a gente tem que visualizar. Temos que olhar o ser humano de forma integral. Não adianta olhar só o espiritual, não. Ele é só espírito, a gente tem que tratar tudo no reino do espírito. Ok, tem a parte espiritual, mas não é isso que a Bíblia ensina? Não é. A Bíblia ensina que somos corpo, ou seja, você tem que procurar médico quando está gripado, quando tem quebra-perna, quando fica pneumonia. Você tem que procurar um médico. E você tem que procurar também alguém da área de saúde mental quando você está com problemas emocionais, crenças, compulsões, pensamento suicida. Não é normal. Pode orar? Pode. Como pastor eu falo isso. Pode orar sim, não tem problema. Mas procura ajuda. Para que, de repente, você não venha ser mais um a sair no noticiário. Isso é tão sério. Infelizmente, esse número tem crescido tanto, né, pastor? Tem crescido muito. Tem um ataque do diabo por trás? Claro. Tem. A gente sabe que ele aproveita esses movimentos, essas fraquezas, fragilidades nossas para nos atacar. Eu concordo e creio piamente nisso. Mas tem a questão humana. Se a gente parar para pensar, a sociedade que a gente vive hoje, ela tem muito mais demandas do que uma sociedade 100 anos atrás. E a gente não está preparado para lidar com todas essas demandas. A sociedade mudou, mas o ser humano continua o mesmo. E muitas vezes a gente tem que lidar com tantas coisas diferentes ao mesmo tempo que é impossível esse ser humano, essa pessoa, sair ilesa de tudo. Ela precisa muitas vezes de parar e receber ajuda. Eu não estou falando que tem todos os casos. Tem questões que você, com o tempo, tratando de forma adequada, você consegue sair. Agora tem outros que realmente você precisa procurar ajuda. Pastor, eu estava, só para falar um pouquinho sobre o reflexo dessa sociedade,
eu coloco às vezes na TV, eu realmente assisto pouquíssima TV com o Davi não gosta, ele não se concentra, porque eu resolvi não apresentar pra ele tão cedo, e agora quando eu quero que ele fique ali 2 minutinhos, às vezes ele nem fica porque ele não gosta, é raro o Davi ficar. Mas aí eu fui colocar umas musiquinhas que ele gosta, e daí tem algumas coisas que eu coloco muito pra ele, como 3 palavrinhas, tem algumas coisas que eu coloco mais. E daí tem uma musiquinha lá que dura 1 minuto e meio. Daí eu coloco e começa. Você acessa o nosso conteúdo, não sei o quê. Tem uns 10 segundinhos disso e começa a musiquinha. E eu sempre vou lá, tô com ele aqui do lado, a gente tá sempre junto assistindo TV. Eu passo esse pedaço e vou pra musiquinha. Na terceira vez, eu acho que a gente fez isso, eu deixei ele do meu lado, eu tava sem o controle, coloquei, e daí tem os 10 segundos e começa a próxima música. Mais 10 segundos e começa a próxima música, que tem 1 minuto mais ou menos. Ele ficava assim pra mim, cocó. Aí ele quer que eu passo pra ir logo pra música. Que ele queria ver, e era da fazendinha que tinha galinha e não sei o quê. Eu falei, eu não acredito que ele já entendeu o que tá acontecendo e ele não tem paciência pra esperar. Ele fez isso nos próximos 2 ou 3 vídeos. Eu falei, ele tá sem paciência pra esperar uns 10 segundos. Eu falei, isso é culpa minha. Lembrei até do filme Clique, quem assistiu vai saber do que eu tô falando. Eu falei, não, agora eu faço, por mais que seja chato aqueles 10 segundos, eu tô trabalhando a paciência nele porque eu pensei, ele tem 1 ano, ele não tem nem 1 ano e meio, ele já tá entendendo que dá pra passar. Eu posso, de alguma maneira, sem perceber, embutir nele ainda mais desse imediatismo que a gente já tem, não é verdade, Isso pastor? pode gerar ansiedade. Se essa ansiedade não for correspondida, pode gerar frustração, que pode desembocar numa depressão, percebe? É uma sociedade meio doentia que a gente vive. Porque tudo a gente passa, tá tudo num clique, né? Tudo ali muito rápido. Na hora que ele pegou o controle e fez um movimento tipo, mãe, passa isso. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Isso é porque ele tem 1 ano e... 1 ano e meio não tem ainda, né? É muito pequeno. Agora imagine uma criança de 5 anos, que está, por exemplo, no final da personalidade dela sendo da construção. Ela fica com o celular na mão, ali direto, vendo sei lá o que, jogando sei lá o que. Muitas vezes sem supervisão adequada, sem supervisão. Ou seja, o celular acaba sendo o quê? Uma babá eletrônica. Babá eletrônica. A criança acaba tendo acesso a conteúdos que não deveria. A imaginação, que é algo tão lindo que Deus deu para nós, não é cultivada, porque a imaginação cultivada em brincadeiras lúdicas. Brincadeiras eletrônicas já está tudo pronto. Você não tem construção nenhuma, você não se apropria de nada. É só ali eletrônico. E nisso, essa geração atual está perdendo muito. E patologias, e mais patologias nas próximas gerações podem ser desenvolvidas. Com certeza, com certeza. E eu fico imaginando, né, quantas vezes eu fiz isso com a minha mãe, é algo que eu nem vejo mais os jovens fazerem. Outro dia eu peguei meus sobrinhos para falar disso, ficar olhando para a nuvem, imaginando, o que você tá vendo? Tô vendo um cachorrinho, tô vendo um gatinho, não, mãe, ali é um cavalo e tem uma moça em cima. Ficava um tempão na parte de cima da casa da minha avó, onde a minha avó estendia a roupa, como se fosse uma laje mesmo. A gente ficava lá olhando as nuvens e observando. Isso é tão... E olha, eu me lembro, devia ter 5, 6 anos, e eu me lembro dessas imagens. É algo que tem que continuar sendo desenvolvido, Tem que continuar, né? Porque é a criatividade que nos está sendo de liberdade. Olha que interessante. Quanto menos criativo você for, mais restrito você é. Uau. Agora, quanto mais criativo, por isso que a gente olha a criação e vê como Deus é lindo. É verdade. Ele é o exemplo vivo de liberdade. Que não nos deixa dentro de uma caixa, fechadinhos, né? E nem ele é assim, né? Nem ele é assim. Só que a gente muitas vezes está fazendo um movimento contrário. As pessoas vão sair da criança e para o adulto, jovem adulto. Você pega qualquer transporte público, as pessoas estão só no celular. Ninguém lê o livro mais, ninguém olha a rua, ninguém tenta conversar com ninguém ao lado. As pessoas se tornaram muito isoladas, muito alienadas do mundo. Esse mecanismo que é tão bom acabou sendo transformado em quê? Mecanismo para autoproteção. Eu uso o celular para ninguém me interromper. Ainda põe o fone que é para a pessoa que está sentada aqui do meu lado no transporte público nem me perguntar quem são, né? Nem me fala oi, né? Percebe o movimento de alienação? A possibilidade de pessoas assim terem uma doença emocional é muito grande. Pastor, eu li hoje no programa, porque esse programa é gravado, eu faço temas bíblicos, o nosso programa ao vivo, e eu conversava com uma psicóloga, e nós lemos uma pesquisa recente que saiu de uma universidade, se eu não me engano, no Texas.
que explicava que pessoas que têm relacionamentos, contato com pessoas além dos familiares, a partir dos 50, 60, 70 anos, desde novas amizades até prestadores de serviço, vivem mais e vivem melhor. E ela me trouxe o exemplo de um senhor que estava entrando na fase de demência que ela atendia. Ele morava numa casa de idosos. E uma mãe começou a levar o filho de 4 anos para interagir com esses idosos como um trabalho voluntariado. E esse menino de 4 anos ficou muito amigo desse senhor. E ela percebeu um quadro não só de estagnação, mas até de regressão da demência dele. E a mãe percebeu que o menino desenvolveu muito mais o vocabulário, simplesmente porque 1 ou 2 vezes por semana, olha só, ele de 4 e o senhor já, talvez acho que com 70 anos ela falou, começaram a interagir e os dois ganharam. Ela falou, não significa que ele nunca mais desenvolveu demência, não é isso, mas significa que ajudou tanto na patologia dele, quanto para o menino isso foi impressionante, o vocabulário muito mais desenvolvido, e daí eles jogavam dama, coisas que ajudavam também. Enriqueceu, né? E aí a gente, nesse movimento que a gente fala sobre cura interior, pastor, que a gente acaba de citar como as redes sociais podem nos deixar alienados, o quanto é importante o contato, tete a tete, olho no olho, a conversa. Por isso que esses encontros, geralmente cura interior, é o quê? Não leve celular, você tem que ter contato com as outras pessoas, geralmente em sítio, chácara, que as pessoas têm que ser mergulhadas na questão relacional. Deus é um Deus relacional, né? E quando a gente consegue ver isso no outro, essa possibilidade de relacionamento, muita coisa dentro de nós vai mudando. E isso é positivo, isso é enriquecedor, né? E eu me lembro até daquele desenho animado, Up, né? Ele traz muitas essas questões. E é bacana que realmente uma idade pode interferir e ajudar a outra. Agora, a gente for parar para pensar, como é que a gente faz essa questão da cura interior? Era até essa pergunta. No nosso dia a dia, imagina que a igreja não tem, a igreja que essa pessoa faz parte não tem nenhum movimento específico para isso. Por onde começar, pastor? Querendo ou não, de certa forma, a gente tem. No dia a dia, mesmo sem essa nomenclatura, a gente tem essa cura interior, que é o quê? Reconhecer que precisa de ajuda, reconhecer que errou o alvo, né? Errou o caminho, precisa voltar novamente, né? Aquilo que ela deveria fazer, não está fazendo mais, ou abandonar o que ela está fazendo. Ou seja, ela tem que ter esse autoconhecimento. Ela precisa ter pessoas que venham ajudá-la, pequenos grupos. Percebe que aí eu não estou dando nenhuma nomenclatura aí de cura interior, mas são movimentos que trazem cura interior. Não estamos falando se é célula, se é confraria, se é grupo na oração na casa. Cada igreja vai usar um nome, mas sim, é o contato também, né? São os contatos, essa proximidade, né, das verdades bíblicas. Verdade, por exemplo, darei um novo coração. Se alguém pecar, encontrará advogado. Percebe? Palavras que trazem o quê? Esperança, redenção, mudança de comportamento. Romanos 12, né, como você citou, mudança de mente. Todas essas questões juntas, e a pessoa encontrando essas verdades na Escritura, sendo ajudadas a caminhar dentro dessa verdade, produz cura interior. E aí, pastor, desculpa cortar, mas até encontrar personagens bíblicos com quem você se identifique, porque tem personagem a gente está falando de histórias reais, pessoas que passaram por depressão, a gente vê a história de Elias, o que acontece com ele em algum momento que ele quer desistir, a gente começa a citar histórias de pessoas que a Bíblia traz, que você olha e fala, eu tô nessa situação que essa pessoa estava, como Deus auxiliou, não é? Tem um caso de um psiquiatra lá dos Estados Unidos, que ele utiliza a questão psicanalítica para tratar os seus pacientes. Freud traz muita questão da mitologia, só que esse psiquiatra ele traz questões bíblicas. Eu achei fantástico, porque as questões da Bíblia são questões do ser humano. Verdade. Onde as pessoas reais, né, erraram, falharam, precisaram de ajuda, precisaram serem socorridas no tempo da angústia, tiveram sua alma, né, dilacerada pela ansiedade, pela frustração, que nem o Salmo 103, né, que fala, bendice a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim pedir que seu santo nome. E aí vai apontando, né, que teve momentos que ela chorou, que entrou em desespero, mas Deus a socorreu. Quando ele utiliza esses mecanismos com os pacientes dele, eu até esqueci o nome desse psiquiatra, eu achei fantástico,
Porque isso também é cura interior. Você, como você mesmo apontou, se identificar com pessoas reais que existiram, mas que tiveram problemas iguais a você, mas conseguiram vencer. Conseguiram encontrar socorro, auxílio. Às vezes a gente coloca vencer como, não vou ter mais problema nenhum. Não, vencer não é isso, não. Vencer é conseguir ir até o fim. Pastor, olha, para a gente finalizar, nos últimos 3 minutinhos de programa que a gente tem, eu quero citar 2 exemplos. Eu quero citar Pedro e eu quero citar Judas. Sem entrar no critério predestinação, a gente encontra um traidor e alguém que negou o Senhor, mesmo tendo sido avisado. E cada um fez a sua escolha diante do seu erro. E daí a gente encontra um que não consegue lidar com a frustração, escolhe se matar, e a gente encontra outro que, apesar da frustração, a gente vai perceber no livro de Atos totalmente transformado por essa conversão. No nosso dia a dia, apesar das patologias que a gente sabe que existe, o Senhor já explicou para nós aquelas questões que necessitam de tratamento e de ajuda, eu percebo também que, de um modo geral, as nossas escolhas, de alguma maneira, ditam o nosso futuro. Eu queria que o Senhor falasse sobre isso. Se a gente parar para pensar, utilizando esse exemplo, Pedro estava com o coração mais aberto. Por isso que Jesus conseguiu alcançá-lo. Ele errou, ele fez más escolhas, ele tinha uma personalidade que interferia, no seu modo de caminhar, mas é bacana que Jesus pôde alcançá-lo porque ele deu oportunidade a Jesus. Judas não. A gente vê a caminhar de Judas, ele teve uns comportamentos como roubar o dinheiro, entrar em contato com aqueles que estavam perseguindo. A gente vê movimentos de Judas que apontam que o coração dele estava fechado. Ele estava ali, só o corpo, se a gente for pensar naquela tríade, corpo, alma e espírito, só o corpo estava ali. A sua alma, ou seja, seus pensamentos, suas emoções, sua vontade, não estavam de forma plena com Jesus. Pedro estava, ele tinha seus problemas, suas limitações, mas ele estava. Esse é o diferencial. Pedro se arrependeu. E porque Judas não estava totalmente comprometido na sua alma, ele mesmo queria se defender, se ajudar, a gente vê muito disso, passamos até, ele não se arrependeu. Ele apenas teve remorso. E remorso produz morte. E para a gente finalizar, pastor, em menos de 1 minuto, o arrependimento, constatar onde eu errei, pode ser fundamental para prosseguir para uma cura no próximo passo? Se você tiver após esse arrependimento uma ação proativa, sim. Agora, se você apenas olhar e falar, nossa, eu errei, pisei na bola, não vai ajudar nada, porque o arrependimento, pressupõe ação. Ele produz algum fruto, Sim. O arrependimento sem produzir nada é apenas remorso. Para quem está nos assistindo e está com dificuldade de encontrar essa cura interior ou de dar o próximo passo depois de um arrependimento de algum erro muito grande, talvez até com pensamentos ruins, pensamentos suicidas, procure ajuda da sua igreja, da sua liderança e até mesmo de um psicólogo, alguém que você conheça que possa te encaminhar, não é, pastor? Sim. Eu até quero aproveitar, por favor. Aqui em São Paulo a gente vai ter um evento sobre treinamento de inteligência emocional. Fantástico. Quem quiser, tiver interesse, depois entre em contato. Vou já passar então o telefone, que é o 0 operadora 11 9 8627-6788. Tem o e-mail também, que é psicólogo.marciobassi@gmail.com e o Face, que é psicólogo.marciobassi. O evento acontece quando, pastor? Vai ser dia 29 de junho. Então, dá tempo ainda das pessoas entrarem em contato, fazerem a sua inscrição, Vale a pena. E quem precisar de alguma coisa, só entrar em contato. Aquilo que a gente puder ajudar, vai ser um prazer. Pastor, foi um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada, volte mais vezes. Será um prazer. Uma ótima tarde. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu tenho certeza que esse programa te ajudou, te edificou. E como eu digo sempre, depois ele vai estar lá nas nossas redes sociais, no canal do YouTube da HIT, e você pode também compartilhar com quem você quiser. Eu te espero semana que vem aqui no Temas Bíblicos e amanhã no nosso programa às 2h05 da tarde. Fica com Deus e até lá. Tchau!